Olá! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Para evitar a transmissão do novo coronavírus, o governo do estado do Rio de Janeiro recomendou que as academias de ginástica parem de funcionar. No Distrito Federal, o executivo foi além. Suspendeu temporariamente as atividades desses estabelecimentos por decreto. E agora? Para não perder o ritmo e manter a saúde em dia, malhar em casa pode ser uma boa alternativa. Mesmo com a decisão do governo do Distrito Federal de fechar temporariamente as academias, o Diego não quis ficar parado. Transferiu as atividades físicas diárias para dentro de casa. Eu comecei a treinar tanto na rua, nessas PECs que a gente tem aí, como também embaixo do prédio, nesses campos de futebol que a gente tem aqui na Asa Norte, que é onde eu moro. Então eu acabei procurando essas alternativas e sempre tentando fugir da aglomeração de pessoas, né? Segundo especialistas, exercitar o corpo é uma forma de manter a imunidade alta. E é possível sim fazer atividades físicas dentro de casa, mesmo com pouco espaço. 15 a 20 minutos são suficientes. Sua respiração melhora, o condicionamento físico melhora, a sua musculatura fica mais forte. Logo você, como um todo, fica um ser humano mais forte, né? A educadora física recomenda intercalar exercícios aeróbicos e de força. A série pode começar, por exemplo, com polichinelo, depois flexão na cadeira para os braços e costas, polichinelo novamente, agachamento e, por fim, abdominal. Você vai ter uma produção de serotonina quando você vai praticar atividade física. Isso te dá um bem-estar muito maior, né? Quando você produz a serotonina. Então, a questão de você estar em casa, estar nesse tipo de isolamento, realmente vai fazer com que você se sinta melhor quando você praticar atividade física. A boa alimentação também não deve ser deixada de lado. Os médicos orientam o consumo de frutas cítricas, como a laranja. Cenoura, tomate e peixes também são recomendados. Todos esses alimentos são ricos em nutrientes que ajudam na formação das células do sistema imunológico. A pandemia do novo coronavírus também afeta o funcionamento dos poderes da República. Nos últimos dias, Congresso e Justiça têm encontrado dificuldades para atuar em meio à necessidade de conter a transmissão da doença. Dentre os assuntos pendentes no Congresso Nacional estão as reformas tributária e administrativa, além dos vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos aprovados no Legislativo. E mesmo com uma agenda de debates e votações programada para esta terça-feira, os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal permaneceram assim, vazios. Minha pauta é ajudar a construir consenso na Câmara para os projetos que o governo vai encaminhar de forma urgente, com mudanças de meta, com necessidade de ampliar gasto público, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Eu acho que tudo isso que a gente vai precisar enfrentar, a gente precisa ter muito equilíbrio, muita paciência para que coisas menores não impactem a prioridade e a importância do nosso trabalho nesse momento. Os presidentes das duas casas suspenderam boa parte das atividades legislativas. Além disso, até o final desta semana será implantado um sistema de votação remoto para permitir a continuidade dos trabalhos na Câmara e no Senado. Acho que de forma remota, com o líder de cada partido ou o seu primeiro vice-líder e mais a maioria da mesa em Brasília, a gente consegue manter os trabalhos, a casa funcionando e trabalhando em conjunto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia para aprovação dos projetos. No Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal também tomou várias medidas. Dentre elas está a restrição do acesso aos julgamentos apenas às partes envolvidas e aos advogados. Já o Superior Tribunal de Justiça suspendeu todos os julgamentos presenciais até o dia 27 de março. Um alerta: pessoas com doenças cardiovasculares têm mais risco de contrair a doença. A taxa de mortalidade para infectados pode ser 3 vezes maior que a média, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os cardiopatas são pacientes com hipertensão, arritmias e que já passaram por infartos,
têm ou tiveram algum problema no funcionamento do coração. Essas pessoas estão no grupo de maior risco para o coronavírus, com mortalidade de 10,5%. A conclusão da Sociedade Brasileira de Cardiologia se baseia em estudos realizados com pacientes infectados na China. A infecção, ela entra pela via respiratória e a apresentação clínica dessa doença, especificamente, ela vai causar problemas respiratórios e cardiovasculares. Se o paciente é portador já de uma doença cardíaca, ele já tem uma reserva funcional do sistema cardíaco aquém das suas necessidades frente a uma infecção que tem um potencial grande de gravidade. Entre os pacientes estudados, as principais manifestações foram arritmias, seguidas por isquemias miocárdicas, miocardite e choque. A sobrecarga pode ser fatal para quem tem doença cardiovascular. O cardiopata tem que se cuidar de uma maneira muito, realmente minuciosa, ele tem que monitorizar sinais e sintomas, qualquer mudança clínica, procurar o seu médico. Além dos cardiopatas, pessoas com outras doenças crônicas devem ter cuidados redobrados. Esse grupo representa de 25% a 50% dos pacientes infectados pelo coronavírus. As taxas de mortalidade são acima da média em casos de doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão e câncer. A grande defesa de alguém que é vulnerável à epidemia, ou à pandemia, como vocês quiserem, tem como a única alternativa o isolamento. A doença, na sua maior parte, tem uma apresentação muito benigna. Tão benigna que a pessoa que porta essa doença subestima. Para ele não está acontecendo nada, mas ele pode ser o portador para uma pessoa onde aquilo pode ser uma doença mortal. Higiene. Vamos ver alguns sinais. Sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, lenço de papel, papel higiênico, cortador de unhas, sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, lenço de papel, papel higiênico, cortador de unhas. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto higiene. Hoje, quando eu acordei, fui para o banheiro lavar o rosto. Escovei os dentes. Usei um enxaguante bucal. E depois fui tomar banho. Usei shampoo. E fiquei bem cheiroso. A pandemia de coronavírus mudou a rotina de muitas empresas no país. Férias coletivas, licença remunerada e trabalho remoto são algumas das alternativas atuais. Nesse momento, empresas e funcionários devem ficar atentos para não desrespeitar direitos trabalhistas. Este escritório de advocacia passou a adotar o teletrabalho para cumprir os prazos dos processos. A gente, por prudência, tem adotado isso. Então, para o empregado é complicado, mas para o empregador também é complicado, né? Ele está deixando de perceber algumas coisas, mas que, infelizmente,
tem que ser adotadas essas medidas. No caso de infecção, o empregado tem direito a 15 dias de afastamento com o ônus da empresa. E a partir do 16º dia, quem assume a obrigação é o INSS. A responsabilidade da empresa é informar e mitigar os riscos de contaminação ao oferecer condições e equipamentos de prevenção e segurança. O empregador pode solicitar o atestado médico e até o resultado do teste para o exame de coronavírus em casos suspeitos, para que possa organizar a quarentena. A empresa necessita dessas precauções para saber como é que ela pode adequar a quarentena ou o isolamento de quem já está infectado. A pandemia do novo coronavírus pode relativizar alguns prazos na legislação trabalhista, entre eles o de férias coletivas. Este escritório concedeu afastamento para os trabalhadores da área administrativa. Na letra da lei, a empresa deve comunicar a decisão ao trabalhador em 30 dias, mas por conta de força maior, o prazo pode ser reduzido. Salários só podem ser reduzidos se houver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. É recomendável que a empresa flexibilize as jornadas de trabalho. O autônomo que contribui com o INSS deve procurar o órgão para solicitar perícia médica e o possível afastamento. O trabalhador informal pode ser o mais afetado pela crise. É preciso que os governos, o federal, o estadual, o municipal, pensem em formas de depois amparar esses profissionais que vão ficar sem renda. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Bom dia para você. Bom dia para você. Tchau.